Capítulo 821, Deixando o domínio do trovão, lutando contra a erudita imperial tradução. Do Koan Revisão. Ed Padrim. A segunda metade da carta do Imperador Ao registrava o que ele experimentou nos últimos 1000 anos de sua vida. Ele registrou todos os tipos de detalhes chocantes em suas tentativas de superar seu destino amaldiçoado com sua força. Sem dúvida, isso seria uma informação extremamente valiosa para o clã abandonado por Deus. A última parte desta carta continha apenas algumas frases. Ano 31.200 do calendário continente da queda do céu. Na batalha contra o Imperador maligno, recebi feridas graves. A oitava calamidade da maldição da minha linhagem se aproxima. Eu irei para o domínio do trovão para tentar a minha última travessia em reclusão. Como Li Ming leu isso, ele ficou chocado. Quem era o Imperador maligno? Depois que o Imperador Trovão das Oito Mortes alcançou o Reino Mar Divino, sua força superou em muito todos os demais no mundo. Ele tinha sido uma verdadeira potência inigualável naquela época. A partir de quando ele começou a gravar este disco de jade, seu cultivo deve ter avançado outro passo para cima. E, no entanto, este Imperador maligno foi realmente capaz de feri-lo gravemente. Porque não havia nenhum registro sobre ele na história do continente da queda do céu? Será que esse Imperador maligno nem veio do continente da queda do céu? Após a batalha com o Imperador Trovão das Oito Mortes, este Imperador maligno morreu ou sobreviveu? A mente de Li Ming estava cheia de todos os tipos de perguntas confusas. Era uma pena que não houvesse acompanhamento para a carta do Imperador Ao. Sem dúvida, o Imperador Trovão das Oito Mortes deve ter perecido aqui depois de entrar em isolamento de portas fechadas. Enquanto estava gravemente ferido, ele também teve que lidar com a oitava calamidade de sua maldição. O perigo de se isolar em portas fechadas neste momento poderia ser imaginado. Li Ming continuou a procurar no anel espacial do Imperador Ao outras relíquias. Embora este anel espacial tivesse passado por dezenas de milhares de anos, a marca espiritual nele ainda era incomparavelmente clara, assim como trazia consigo uma grande energia de atributo trovão. Isso fez com que Li Ming suspirasse novamente. Com a inacreditável força de vontade do Imperador Ao, era provável que ele tivesse alcançado um espírito de batalha de nível prata. Um espírito de batalha de nível prata que também tinha o atributo do trovão. Depois de permanecer no domínio do trovão por dezenas de milhares de anos, não apenas sua vontade não enfraqueceu, mas foi alimentada pelo poder do trovão. Eu acho um pouco estranho já que o Imperador Trovão das Oito Mortes já obteve esse cristal da origem do trovão, porque ele não usou isso para refinar o seu espírito de batalha. Não gostaria de levar seu espírito de batalha a um nível ainda mais alto? Li Ming murmurou para si mesmo. Então, Mugwan disse, se eu não estiver errado, o Imperador Trovão das Oito Mortes originalmente pegou a fonte do trovão do Leão Roxo e a aprisionou em sua mansão na caverna. Ele queria absorvê-la, mas seu cultivo era insuficiente no momento, então ele selou temporariamente aqui. E o cristal da origem do trovão, como um tesouro celestial que nasceu junto com a fonte do trovão do Leão Roxo, era naturalmente o melhor meio para selar a fonte do trovão. Infelizmente, o Imperador Trovão das Oito Mortes morreu antes de alcançar um limite alto o suficiente para absorver a fonte do trovão do Leão Roxo. Após sua morte, o poder do selo enfraqueceu a cada ano até que a fonte do trovão do Leão Roxo finalmente conseguiu escapar. Posteriormente, a fonte do trovão do Leão Roxo queria retomar o seu cristal da origem do trovão que era mantido nessa caverna, mas a espada do Imperador Trovão das Oito Mortes continuou a combatê-la até o presente momento. Li Ming assentiu. O que Mugwan disse era provavelmente verdade. A espada branca de Argento era em si um tesouro de metal de grau santo. Simplesmente não tinha necessidade de temer nenhum trovão. E a alma da espada se fundiu com o trovão do Imperador Trovão das Oito Mortes, então não precisaria ter medo de ataques baseados em trovões. Por causa disso, a fonte do trovão do Leão Roxo não tinha nada que pudesse fazer. Li Ming olhou mais para o anel espacial do Imperador Trovão das Oito Mortes, encontrando alguns frascos de pílulas, pergaminhos de jade, tesouros, além de vários milhares de pedras de essência espiritual.
O Imperador Trovão das Oito Mortes não era tão rico quanto Li Ming imaginava que ele seria. Podia até ser dito que ele era muito pobre. Além da espada no nível de um tesouro de grau santo e do cristal da origem do trovão, inesperadamente não havia outros tesouros inestimáveis. Isso era muito inconsistente com seu status de mais alto sob os céus. As pílulas de grau superior provavelmente foram usadas pelo Imperador Trovão das Oito Mortes em sua batalha final. Quanto aos pergaminhos de Jade, eles são métodos de cultivo herdados do clã abandonado por Deus, bem como alguns registros das experiências do próprio Imperador Trovão das Oito Mortes em seu treinamento. Estes seriam realmente muito importantes para o clã abandonado por Deus, mas para mim isso serviria apenas como uma referência comum Esta é uma explicação detalhada do conceito do trovão. O coração de Li Ming bateu forte quando ele olhou para um pedaço de jade roxo. Neste momento, ele estava com a sua compreensão do conceito do trovão extremamente rasa. Embora ele tivesse uma compatibilidade muito alta com a energia de origem do trovão, isso não ajudava muito a compreender o conceito do trovão. No entanto, este pergaminho de jade seria de grande ajuda para ele. Com o limite do Imperador Trovão das Oito Mortes, sua compreensão do conceito do trovão deve ter sido extraordinariamente profunda. Li Ming terminou de organizar as relíquias do Imperador Trovão das Oito Mortes e, em seguida, inadvertidamente, olhou para algumas descrições de onde vivia o clã abandonado por Deus. E o que incomparavelmente surpreendeu Li Ming era que o clã abandonado por Deus vivia em um reino dimensional selado. O clã abandonado por Deus vive em um reino dimensional. Li Ming ficou espantado. Havia muito poucos reinos dimensionais ligados ao continente da queda do céu. Isso porque um reino dimensional era muito mais estável que uma dimensão menor. As leis não eram muito diferentes daquelas do universo ilimitado e também era fácil de defender. Assim, muitas influências poderosas estavam dispostas a lutar por esses tipos de terras, especialmente para aqueles reinos dimensionais que tinham veias espirituais. Para o clã abandonado por Deus ser capaz de ocupar seu próprio reino dimensional, isso significava que sua força ultrapassava em muito o que Li Ming originalmente pensara que fosse. Mas isso era estranho se o clã abandonado por Deus era tão poderoso. Como é que Jui tinha sido capturada pelo grande deserto do noroeste? A entrada para o reino dimensional do clã abandonado por Deus está localizada a 300.000 milhas a sudoeste do reino divino das Sete Estrelas. Eu deveria ir lá e devolver algumas das relíquias do Imperador Trovão das Oito Mortes ao seu clã abandonado por Deus. Li Ming pegou o pergaminho relacionado ao conceito, bem como o mais precioso cristal da origem do trovão que o Imperador Trovão das Oito Mortes havia deixado para trás. Quanto a todo o resto, especialmente as experiências registradas aos métodos de cultivo do clã abandonado por Deus e as tentativas do Imperador Trovão das Oito Mortes para resistir à maldição, esse tipo de coisa era muito valiosa para o clã abandonado por Deus. Li Ming pensou que retornar tudo isso era natural. O esqueleto e a espada do Imperador Trovão das Oito Mortes também deveriam ser devolvidos à sua terra natal. Mesmo que Li Ming fizesse todas essas coisas, estava longe de poder pagar a dívida de gratidão. O valor do cristal da origem do trovão era simplesmente imensurável. Li Ming estimou o tempo. Ele já estava dentro do domínio do trovão por mais de 2 horas. O pântano negro de 8.000 milhas tinha um campo de força selador e o poder do espaço aqui era bizarro. Qualquer um que entrasse acharia muito difícil sair. Mas mesmo assim, Li Ming não se atreveu a permanecer no domínio do trovão por muito tempo. Quem sabia se o reino divino Azura iria enlouquecer e decidir enviar 7 ou 8 anciãos supremos do reino mar divino depois dele. Se isso acontecesse, quando os anciões supremos do reino mar divino se unissem contando com da herança acumulada do reino divino Azura depois de todos esses anos, eles poderiam encontrá-lo através de alguns meios. Mesmo se escondendo no domínio do trovão, ele não estaria seguro. Li Ming resistiu a seu desejo de ficar aqui e praticar seu conceito do trovão e também temperar seu espírito de batalha com o cristal da origem do trovão. Ele reuniu tudo e se preparou para sair. Ao ver o esqueleto do Imperador Trovão das Oito Mortes, curvou-se mais uma vez antes de recebê-lo em seu anel espacial.
Então, ele hesitou por um momento e pegou a espada branca de argento. A espada longa era inteligente, mas não resistiu. Permitiu que Li Ming a colocasse em seu anel espacial. Li Ming exibiu sua técnica de movimento e se lançou para fora da mansão na caverna do Imperador Ao. Li Ming não estava com muita pressa para fugir do domínio do trovão. Ele ainda tinha uma tarefa muito importante a se fazer, e isso era permitir que o broto do deus Erejé engolir toda a energia do trovão que pudesse para que ele pudesse usá-la para avançar para a destruição da vida no futuro. O broto do deus Erejé já havia absorvido uma enorme quantidade de trovões dourados púrpuras na região 80 milhas dentro do domínio do trovão. Li Ming não queria esse trovão de baixo nível e liberou todo ele, decidindo trocá-lo pelo relâmpago dourado carmesim mais poderoso. Mesmo que o corpo de Li Ming tivesse sido temperado com raios, ainda era difícil para ele resistir a esse tipo de raio. Ele cerrou os dentes e persistiu, enchendo lentamente o broto do deus Erejé até que ele estava cheio de raios dourados carmesins. Depois de um quarto de hora, o corpo inteiro de Li Ming estava pingando de suor, mas o broto do deus Erejé finalmente absorveu raios suficientes. Neste momento, todo o broto estava brilhando com uma luz dourada carmesim. Tudo bem. Li Ming soltou um longo suspiro. Era impossível para a maioria dos anciões supremos do Reino Mar Divino chegar na região 90 milhas dentro do domínio do trovão. Embora o relâmpago que ele absorvesse aqui fosse apenas uma gota insignificante em um oceano sem fim, ainda era o mais alto raio dourado carmesim que ele podia absorver. Devia haver o suficiente para ele avançar para as etapas da destruição da vida. Quando tudo estava pronto, Li Ming tirou a lança vermelha de seu anel espacial. O conceito do trovão e o conceito do fogo inundou ela quando ele emitiu. Ping! O espaço tremeu. Li Ming atravessou o campo de força distorcido da região 90 milhas dentro do domínio do trovão e voou direto para a região de 80 milhas. Quebre novamente. Com um segundo movimento de lança, Li Ming chegou suavemente à região de 70 milhas. De novo e de novo, Li Ming era imparável enquanto perfurava todos os campos de força distorcidos. Então, depois de várias dúzias de tempos de respiração, Li Ming finalmente alcançou a camada mais externa do domínio do trovão. Eu me pergunto se aquela bruxa velha ainda está esperando por mim lá fora. Está tudo bem se ela morreu por causa daquelas existências no pântano negro de 8.000 milhas, mas se ela não morreu, isso é ainda melhor. Os olhos de Li Ming brilharam com um reluzente espírito de luta. Enquanto pensava em ser perseguido por Bihuil e pelos emissários demoníacos como um coelho a ser caçado e também os perigos extremos que ele tinha tropeçado para escapar, um fogo vingativo já havia acendido dentro de seu coração. E agora que ele tinha encontrado uma reviravolta fortuita de eventos no domínio do trovão, seria injusto para si mesmo se ele não encontrasse Bihuil e exigisse que ela pagasse de volta o interesse pelo seu sofrimento em sangue. Além disso, Li Ming não tinha medo de lutar contra Bihuil. O domínio do trovão era seu último acampamento base. Ele podia entrar e sair livremente, mas Bihuil estava limitada à região de 50 milhas. Bang! Li Ming agarrou sua lança vermelha e saiu do domínio do trovão. Ele não viu Bihuil ou os outros emissários demônios. Ainda assim, ele manteve em alerta total ao seu redor, mantendo-se sempre a 100 pés das nuvens do domínio do trovão para garantir que ele pudesse se retirar a qualquer momento. Eles foram embora. Ou eles ficaram. Bem, se for esse o caso, deixarei o pântano negro de 8.000 milhas primeiro. Embora Li Ming quisesse lutar contra Bihuil, se ela não estivesse aqui, ele não seria tão louco a ponto de procurá-la. Isso foi o mesmo que usar sua própria vida como piada. Além disso, se o tempo se arrastasse, então os anciãos supremos do Reino Mar Divino do Reino Divino Azura poderiam usar algum método extraordinário para encontrá-lo. Li Ming estava prestes a sair correndo do pântano negro de 8.000 milhas, quando, nesse momento, uma luz vermelha brilhante reluziu. Com um grito áspero, uma grande rede vermelha cobriu as nuvens, mesmo quando caiu sobre ele, envolvendo completamente por cima. Sua pequena fera. Eu já esperei por você por muito tempo aqui. Eu quero ver exatamente onde você escapará agora. A voz maníaca de Bihuil soou.
Ela havia usado uma técnica secreta para esconder seu paradeiro, tudo para definir essa armadilha para Li Ming. Neste momento, seu cabelo estava desgrenhado, suas roupas estavam esfarrapadas e seu rosto estava molhado devido ao sangue. Ela estava sentindo falta do olho direito, não deixando nada além de uma órbita ocular profunda. Seu ombro também havia sido mordido por alguma coisa. A carne lá estava mutilada e pingava sangue. Era óbvio que Bihuil havia experimentado uma batalha perigosa e miserável agora há pouco. Ela parecia um demônio que estava subindo o abismo do inferno. Uma mulher normal, uma artista marcial, consumiria parte de seu cultivo depois de atingir as etapas da destruição da vida, a fim de manter sua aparência jovem. Mesmo que o fogo de suas vidas estivesse desaparecendo, eles ainda seriam como Mu Fengxian, envelhecendo rapidamente, mas graciosamente. Mas para um artista marcial como Bihuil que praticava técnicas de transformação corporal arcanas, isso apenas intensificaria o processo de envelhecimento, fazendo parecer que eles eram um cadáver seco que saía de um caixão. Para esperar pelo seu retorno, eu me tornei assim. Hoje devo esfolar sua pele e arrancar seus tendões.